No módulo anterior, vimos que a fidelidade pessoal de Daniel resultou em sabedoria divina. Essa sabedoria é imediatamente colocada à prova no capítulo de número 2, onde o foco se expande da fidelidade individual para a soberania divina sobre a história global. O capítulo 2 do livro de Daniel diz que no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que deixou-o perturbado e sem poder dormir. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho perturbador que ele esquece. O desafio aqui é insano. Os sábios babilônicos não apenas devem interpretar o sonho, mas revelar o sonho em si, porque o rei esqueceu. Este é um teste final para demonstrar que a sabedoria humana, mesmo a imperial, é nula diante da revelação do Deus de Daniel. No versículo 20, Daniel diz: Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Diante da ameaça de morte, Daniel e seus amigos oram. A revelação vem a Daniel em uma visão noturna e sua resposta é um dos mais belos hinos de louvor do Antigo Testamento. Ele exalta a Deus como o que muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Observe comigo no versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Esta passagem é a tese teológica de todo o livro. A verdadeira sabedoria, isto é, o saber o que vai acontecer, pertence apenas a Deus, porque Ele é o Senhor do tempo e da história. A capacidade de Daniel de revelar o sonho prova que o Deus de Israel é transcendente e ativo no mundo, ao contrário dos ídolos e dos falsos deuses babilônicos. O renomado comentador de Daniel, John Goldingay, destaca a revelação a Daniel não é apenas uma informação, é uma afirmação de que o destino dos impérios está nas mãos de Yud-Heh-Vav-Heh, de Adonai, o Senhor, e não dos reis. É uma mensagem de conforto para o povo exilado. Seus opressores também estão sob domínio de Deus. Daniel descreve a estátua que representa a sucessão do domínio gentil sobre a terra. Vamos observar a imagem na tela. Observe que a parte da estátua, a cabeça, é feita de ouro, trazendo o significado como sendo a Babilônia, o império de Nabucodonosor, o mais esplendoroso e absoluto, conforme o versículo 37 e 38. Observe no peito e braços feito de prata, mostrando para nós o Império Média-Pérsia, inferior ao ouro, mas mais abrangente, Império Dual. Nós observamos também ventres e os quadris feitos de bronze, como sendo o Império da Grécia, o Império de Alexandre o Grande, que dominaria toda a terra. Bronze na Grécia era a matéria-prima do seu poder militar. E nas pernas observamos o ferro como sendo Roma, o poder de ferro que esmaga e conquista, conforme Daniel capítulo 2, versículo 40. E os pés e dedos como sendo ferro e barro, trazendo a fase final muito fragmentada, isto é, a divisão e a fragilidade do poder na fase final, como sendo a mistura que não se une. O material da estátua segue um padrão de declínio moral e político: ouro, prata, bronze, ferro, mas de crescimento em alcance e força destrutiva.
Este é um retrato pessimista do domínio humano, sempre degenerativo e condenado. Mas o versículo 44 do capítulo 2 nos traz uma nota um tanto interessante. Olha o que o texto diz. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O ponto alto da profecia aqui é a intervenção divina, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O reino inabalável de Deus. A pedra aqui, ela é representada como sendo o reino de Deus. Observe no versículo 45. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. O fato de ela ser cortada de uma montanha sem auxílio de mãos é crucial aqui, porque nos mostra a origem sobrenatural. O reino não nasce do esforço humano. Na política ou da revolução, não é feito com mãos humanas, mas tem origem divina. Além disso, nós encontramos o julgamento. A pedra atinge a estátua em seus pés, causando a desintegração total de todos os impérios. O destino da Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma é o mesmo, o juízo divino, inescapavelmente. Encontramos também a universalidade. Por quê? A pedra, ela cresce e se torna uma montanha que enche toda a terra, isto é, um reino eterno e universal. O teólogo bíblico George Eldon Ladd, em sua abordagem sobre o reino, enfatiza que Daniel capítulo 2 é a primeira e mais clara profecia no Antigo Testamento de que o reino de Deus virá como um evento histórico sobrenatural para julgar e substituir o domínio gentil. A teologia bíblica vê esse evento como iniciado na primeira vinda de Cristo. A pedra é Cristo, com sua consumação na segunda vinda. Por isso que agora nós precisamos analisar Cristo e a pedra. Se Cristo é a pedra, precisamos observar um detalhe. O Novo Testamento identifica Jesus como a pedra que os construtores rejeitaram, a qual se tornou pedra angular. Salmos 118, verso 22, citado em Mateus, capítulo 21, versículo 42. Ele é a pedra de Daniel que se tornou o fundamento do novo reino. O reino já e ainda não. É muito interessante esse detalhe, porque o reino de Deus iniciou-se com Cristo e a pedra tocou a terra, mas sua plenitude e o esmagamento final dos impérios ainda estão no futuro. A montanha ainda está crescendo e logo ocupará a universalidade em toda a sua plenitude. A mensagem de Daniel é que mesmo quando o Império Romano era o poder mundial, simbolizado pelas pernas de ferro, os cristãos podiam ter certeza de que o reino de Cristo já estava em ação e não seria destruído. Aqui no capítulo 2 de Daniel é a nossa carta magna da esperança escatológica. Ele nos ensina que a história tem um curso pré-determinado, não pela astrologia ou pelo acaso, mas pelo Deus que estabelece e remove reis em sua soberania. Observamos, rei da história é o Deus, é o único que pode revelar o
futuro, conforme o verso 28 do capítulo 2. Observamos também o fim dos impérios, isto é, todo domínio humano é temporário e será julgado. E também o reino de Deus. O reino de Deus é eterno, universal e já foi posto em movimento. Em nosso próximo vídeo, voltaremos à narrativa mergulhando no capítulo 3. A história da fornalha de fogo e o tema da adoração exclusiva, que é a aplicação prática da verdade teológica que acabamos de estudar. Se esse estudo tem sido útil para você, considere compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo módulo.